Olá, alunos. Quero agradecer aqui os comentários. O pessoal pedindo para eu gravar o restante das atividades aí. Meu computador ele deu um probleminha e eu vou improvisar aqui com o celular, né? Então não vai ficar tão bom, né? Então já peço desculpas aí. Atividade 11, questão número 11. A população do Brasil, por grupo etário, vem se modificando ao longo da tabela com a estimativa para 2020 do IBGE, com a população dividida por grupo etário. Então aqui tem os grupos. O grupo etário é 0 a 4 anos, aí tem um número de pessoas de 5 a 9 anos, de 10 a 14 e assim por diante. E esses dados eles estão representados em gráficos. Aí vem a pergunta. Observando os gráficos apresentados, qual é mais adequado para representar o conjunto de dados da tabela? Então, na minha opinião, você bate o olho assim que você enxerga melhor as informações da tabela, é esse gráfico aqui, ó. Gráfico C. E a alternativa está de acordo com a letra lá do gráfico. Então, é a alternativa C. A questão 12, ela é bem parecida com a questão 11. Um clube fez uma pesquisa entre seus 1.500 associados para determinar os esportes que eram mais praticados. Então aqui eles colocaram as informações numa tabela. Porcentagem dos esportes praticados pelos associados. Os esportes praticados, o futebol, o vôlei, basquete, corrida, natação e outros. O número de pessoas que pratica cada esporte e a porcentagem. Aí esses dados foram colocados em gráficos. Pergunta assim: observando os gráficos 3D acima, o que é mais adequado para apresentar o conjunto de dados da tabela em relação à porcentagem de pessoas que praticam determinado esporte é o D. Aí, na minha análise aqui, esse gráfico é o que melhor representa. E o nome dele é gráfico de setores. Uns chamam de gráfico de pizza, mas lá na alternativa vai estar escrito gráfico de setores. É a alternativa B. Questão 13. Marcos escreveu a sequência 55, 47, 40, 34 e 29. Ele mostrou esses números para sua amiga Mariana e pediu para ela descobrir os dois próximos números. Os números corretos que Mariana encontrou foram. Olhando aqui, vamos dar uma ampliada aqui nessa sequência, a gente percebe que diminuiu para 47, diminuiu 8, 47 para 40, diminuiu 7, de 40 para 34, diminuiu 6, de 34 para 29, diminuiu 5. Então agora, observando aí, obedecendo o padrão, vai diminuir 4. 29 menos 4 vai dar 25. Então o próximo número é o 25. E depois vai diminuir 3. Vai cair para 22. Então a alternativa correta aí é a alternativa C. Questão 14. Observe as seguintes situações. Situação 1. Um pedreiro levou um dia para construir um muro. Dois pedreiros trabalhando levariam metade do tempo. Situação 2. Um time de futebol marcou um gol nos primeiros 10 minutos de jogo. Por 30 minutos, 3 gols. 3.
Em um restaurante, 100 gramas de comida custa R$ 5. Então, 400 gramas custará R$ 20. 4. Uma pessoa leu um livro em 15 dias. Em um ano, ela terá lido 24 livros. As situações de proporcionalidade são na 1 e 2, 1 e 3, 2 e 4, 1, 3 e 5. Bom, tem proporcionalidade inversa a situação 1, que um pedreiro leva um dia para construir um muro. Se forem 2 pedreiros, eles vão demorar metade. Então, o tempo reduz pela metade. Proporcionalidade inversa. Na segunda, não tem, porque não é porque o time marcou um gol nos 10 primeiros minutos que em 30 minutos, que é o triplo do tempo, eles vão marcar o triplo de gols. Não é assim, né? Não segue no mesmo ritmo, não tem proporcionalidade. Na 3 tem proporcionalidade, porque se 100 gramas custa R$ 5, quando você dobra o número de gramas, 200 gramas, por exemplo, vai para R$ 10. Se você quadruplica o número de gramas, por exemplo, 400, você vai quadruplicar o preço também, vai para R$ 20. Então, nessa situação 3 aqui, tem proporcionalidade. E dos livros aqui, é uma situação igual ao do futebol. Não é porque você lê um livro em 15 dias que em 30 você vai ler 2 livros. Não tem proporcionalidade, né? Até porque o livro pode ser diferente um do outro, você pode diminuir o ritmo, pode aumentar. Então não tem proporcionalidade. Logo, tem proporcionalidade a situação 1 e a 3. E a alternativa onde aparece 1 e 3 é a alternativa B. 15. Mariana e Cláudia na mesma empresa. Ela recebe o salário de R$ 1.500 e ele R$ 1.000. Se Cláudia obteve de R$ 100, para manter a proporcionalidade, o salário de Mariana deverá ser de... Bom, ele recebeu R$ 100 de aumento, ele ganhava 1.000. R$ 100 corresponde a 10% de 1.000. Você calcular 10% de um número terminado em zero, você elimina o último zero. Então, 1.000, só a parte inteira. 1.000, você tirando o último zero, fica 100. Ou seja, 10% de 1.000 é 100. Para manter a proporcionalidade aí, ela deve receber R$ 100. Aliás, ela deve receber 10% de aumento de 1.500. 10% de 1.500, você elimina o último zero do 1.500, fica 150. Então, ela tem que receber R$ 150 de aumento. Como ela ganha 1.500, aumentando 150, vai para 1.650. Logo, a alternativa correta aí é a alternativa A, R$ 650. Galera, chegamos aí à última questão. Questão 16. A tabela abaixo se refere à porcentagem de pessoas desocupadas no Brasil por faixa etária no quarto trimestre de 2019. Gráficos de setores abaixo contêm os valores dos ângulos centrais de cada faixa etária. O gráfico que melhor representa os dados da tabela é... Então aqui a gente tem a faixa etária, porcentagem de pessoas em cada uma delas e os gráficos. Eu fiz a seguinte análise, eu fui pela faixa etária que tem mais pessoas, que é essa aqui, 35%. 35% é de 25 a 39 anos. A cor que representa isso aí, de 5 a 39 anos, é o verdinho claro. Então, como é o maior número de pessoas, porcentagem maior, tem que ocupar aqui. A C aqui você descarta também, porque a verde e a roxa têm o mesmo espaço no gráfico. Mas o roxo aqui, ó, o roxo é de 40 a 59 e não está igual.
lá na faixa etária, ó, 40 a 59, tem que ser menor. Então descarta também. A D, o verdinho ocupa um espaço menor, descarta também. Logo, a opção que sobrou aí, bom, a alternativa B. Né? Se vocês conferirem aí os outros valores, vão perceber que, né, que vai estar certo.